Agora veja o engano dele. Ele diz que não, que a questão aqui é o seguinte, é que os homossexuais, certo? Quando você ofende, quando você faz um ataque à integridade física e moral aos homossexuais, é isso que a lei está protegendo. Com todo respeito, o jornalista é um tremendo de um ignorante a respeito da PL 122, que ele não leu. No artigo 6, no artigo 7º, no artigo 8º, no artigo 16º da lei, está dizendo isso aqui que eu vou dizer para vocês. Se você não empregar um homossexual, pode pegar pena de 2 a 5 anos. Se mandar embora, pode pegar pena de 2 a 5 anos. Se você não alugar uma casa para um homossexual, pode pegar pena de 2 a 5 anos. Se você, no pátio de uma igreja, no pátio de uma escola, proibir a afetividade homossexual, pode pegar cadeia de 2 a 5 anos. Lá na lei também está dizendo que se ele se sentir ofendido, subjetivo, se ele se sentir ofendido psicologicamente, filosoficamente, olha a subjetividade, ele pode dar uma queixa e você pegar de 2 a 5 anos de cadeia. Que conversa é essa, meu amigo? E outra, a lei do país é para heterossexuais e para homossexuais. Se alguém cometer violência contra heterossexuais e homossexuais, é a mesma lei, meu filho. A mesma lei para héteros é a lei para homo. Por que fazer uma lei específica? Sabe para quê? Para colocar uma mordaça gay na sociedade. Para que ninguém emita crítica. Para ficar com medo de emitir crítica contra a prática. Agora, deixa eu ensinar ao jornalista metido a inteligente. Deixa eu te ensinar, meu filho. Condenar o ato é um direito. Discriminar o praticante é que é preconceito. Eu condeno o fumo, mas não discrimino o fumante. Eu condeno o cheirador de cocaína e o que fuma maconha e o adúltero e o que se prostitui, mas não os discrimino. Eu condeno a prática homossexual, mas não discrimino. Que conversa é essa? Pensando que a gente é idiota? Pensando que nós somos um alienado, um bando de imbecis, que não sabemos interpretar a vida? As nossas igrejas estão com portas abertas para qualquer um. Não existe segmento social que recupera, que restaura dignidade, vida de pessoas como a igreja evangélica. Que conversa é essa, meu amigo? Agora eu vou botar aqui para vocês a carta que eu mandei para o jornalista. E um pedaço dessa carta foi para o diretor de redação da Veja. Eu vou te mostrar a resposta. Agora, a revista Veja não publicou quando eu, de maneira contundente, mandei para o diretor de redação o meu protesto por essa matéria. Vou pedir ao Martim Monteiro, que é pequenininho, o que eu mandei para o diretor de redação. Fala aí, meu amigo. Ao diretor de redação da revista Veja. Ou a revista Veja tem preconceito em relação aos evangélicos, ou o jornalista André Petri é um verdadeiro ignorante acerca do PL 122. Ou então, ele está legislando em causa própria. Pode ser até que as 3 afirmativas sejam verdadeiras, porque é uma afronta, um absurdo chamar os evangélicos homofóbicos. Pastor Silas Malafaia, vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil. Isto aí foi o que eu mandei para o diretor de redação. Agora, eu vou dizer para vocês o que a carta que eu mandei para o jornalista, apenas vou suprimir um parágrafo que não muda nada da carta. Esse parágrafo é porque eu estou citando uma senadora que é candidata. E a lei proíbe qualquer manifestação de apoio contrário a candidatos. Então eu vou tirar só um parágrafo, porque o restante vai tudo. Fala aí, meu amigo Martinho. Olha a carta que eu mandei para o jornalista que chamou nós, que somos contra a PL 122, a fé dos homofóbicos. Olha a carta aí. Carta do pastor Silas Malafaia ao jornalista André Petri, da revista Veja. Ou você tem preconceito em relação aos evangélicos, ou você é um ignorante que não conhece o PL 122. Ou você está legislando em causa própria, ou quem sabe, as 3 afirmativas são verdadeiras.
Ou você é ignorante em relação à lei, ou finge ser. Não vou gastar meu tempo em analisar todo o texto da lei. Cito apenas alguns artigos que prevêem pena de reclusão para quem? Artigo 8º, a linha A. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 8º, a linha B. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Com a aprovação dessa lei, se um pastor, padre ou diretor de escola resolver por questões de princípios não permitir que no pátio da igreja ou da escola haja manifestações afetivas, quer heterossexuais ou homossexuais, poderá ficar na cadeia de 2 a 5 anos. Como sou psicólogo, sei que a escola tem um papel preponderante para dar ao indivíduo limites e princípios de autoridade, tal lei implica jogar tudo isso no lixo. Artigo 16º, parágrafo 5º. O disposto nesse artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Por questões violentas, todos são iguais perante a lei, para serem punidos. O restante do parágrafo é tremendamente subjetivo, porque o que é uma ação constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica? Onde está a definição do que significa isto? Dependendo do estado emocional de uma pessoa, ela pode sentir-se ofendida sem de fato ter sido. A pena é de 2 a 5 anos de cadeia. Querer comparar a prática homossexual à questão de cor e raça é uma das coisas mais absurdas que já ouvi. Ninguém pede para ser negro, nasce negro. Ninguém pede para ser índio, nasce índio. Já homossexualismo é praticado por um homem ou uma mulher, por determinação genética, que se torna homossexual por preferência aprendida ou imposta. É uma questão de comportamento. Eu poderia citar outros artigos da lei, como o que prevê a apreensão de livros e materiais didáticos que falem contra a prática homossexual. Eu estou sendo denunciado ao Ministério Público Federal porque disse em meu programa de TV, segundo a minha fé e garantido pela Constituição Federal, que se um homossexual se converter ao Evangelho, tem a sua vida transformada. Onde está a ofensa nisso? Ainda não temos nem a lei aprovada e os grupos homossexuais denunciam ao Ministério Público qualquer tipo de crítica à prática. Neste país se pode criticar Deus, o diabo, pastor, padre, o presidente da República, políticos, jornalistas e outros. Mas se alguém criticar homossexuais, eles denunciam ao Ministério Público como forma de intimidação. O projeto de lei 122 altera o Código Penal para criar a figura do crime de opinião, ou seja, é proibido emitir qualquer opinião contrária. O simples fato de criticar o homossexualismo, um direito subjetivo e pessoal de cada cidadão, passaria a ser crime com pena de 2 a 5 anos de prisão. Os homossexuais querem tornar-se os cidadãos incriticáveis. No Estado democrático de direito, ninguém está imune às críticas ou às opiniões contrárias. No Estado democrático de direito, o princípio basilar é a livre expressão de opinião. Mas existem vários pastores, padres e até jornalistas que já foram denunciados por grupos homossexuais apenas por expressarem a sua opinião quanto à prática homossexual. Aconselho você a ler atentamente toda a lei e, como jornalista, deixar de ser preconceituoso, analisar tudo de maneira imparcial, a não ser que você esteja defendendo sua própria causa.